Seja muito bem-vindo a mais um programa Luz para os Meus Passos, um programa onde meditamos a Palavra de Deus, de forma especial, Antigo Testamento. Minha gente, quem está acompanhando este programa, que beleza! Começamos uma série de programas falando sobre pecado original. E por causa do pecado original, decidimos tratar sobre um tema que perpassa a história, que é a cura de gerações. Eu devo pagar pelos pecados dos meus pais, dos meus avós, dos meus bisavós? Será que o que está acontecendo comigo é porque eu estou pagando por o pecado de alguém, dos meus ancestrais? E quem acompanhou os programas anteriores já tem as respostas. Já tem as respostas. Que, na verdade, não. O pecado dos pais não passam para os filhos, o pecado dos filhos não passam para os pais. O pecado é de responsabilidade pessoal. Ficou muito claro a diferença de pecado original para pecado pessoal, de pecado mortal para pecado venial, de culpa, de pena. Olha, tanta coisa a gente tratou aqui. Qual a diferença de rezar pelos mortos do jeito correto, um jeito errôneo de orar, de rezar pelos mortos. Tantas coisas a gente tratou aqui, nós não vamos repetir, né? Então, você que está chegando agora, tudo está no nosso canal do YouTube e você pode acessar a hora que você quiser para se inteirar sobre o assunto. Aliás, este programa já é de encerramento dessa temática. Então, chegamos ao fim de mais um assunto importante neste programa. Pelo meu canal do YouTube, Frei Gilson Barração do Monte, pelo canal do YouTube de Dom José Francisco Falcão. Quero já acolher Dom José Falcão no nosso meio, sua bênção. Que bom ter o senhor aqui novamente conosco. Deus abençoe a sua vida. Frei Gilson, é uma alegria estar aqui. Dom José, eu acho que é importante sobre esse assunto chamado cura intergeracional, que o senhor nos trouxe um documento da Conferência Episcopal Espanhola. Eu creio que já foi abordado o suficiente. Tanto é que, se vemos os programas passados, o senhor insistiu. A cada pergunta que eu fazia, vinha meio que algumas repetições, mas era o senhor frisando. É importante frisar para que fique claro. E o senhor diversas vezes falava, está claro, porque, de fato, não estava tão claro muitas coisas. Com esses programas, eu creio que colocamos as coisas no seu devido lugar e entendemos o que essa realidade de cura intergeracional pode ferir a doutrina católica, às vezes de uma forma sutil, outras vezes de uma forma descarada. Então, eu gostaria que o senhor pudesse fazer suas considerações finais sobre este documento, sobre este tema. A conclusão é a conclusão dos bispos da Espanha. Para você que está assistindo agora esse assunto, esse é o último programa, desde o primeiro, nós nos dispusemos aqui a refletir o argumento à luz de um documento que saiu recentemente do forno. Está quentinho ainda, novembro de 2024, estamos gravando esse programa no mês de fevereiro, parece que ele só vai ao ar em agosto ou setembro de 2025. Em todo caso, é um documento bem recente. E vamos para a conclusão do documento. Conclusão. Quer ler ou quer que eu leia? O senhor que manda. Leia. Diante daqueles que afirmam a transmissão intergeracional dos pecados dos antepassados com base na palavra de Deus, queremos afirmar que ninguém pode ser responsabilizado pelos pecados dos outros ou pelos pecados das gerações anteriores, mas que cada pessoa é responsável pela sua própria vida e pelos seus próprios pecados. Já no Antigo Testamento se afirmava: aquele que pecar é o que morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai levará a iniquidade do filho. Ezequiel 18:20. Portanto, já não se dirá: os pais comerão uvas verdes e os dentes dos filhos ficarão embotados. Cada um morrerá pelo seu próprio pecado, e quem comer uvas verdes ficará com os dentes embotados. Como explicamos, o único pecado que é herdado de geração em geração, único, é o pecado original, que não tem caráter de culpa pessoal,
nem sua punição passa para a geração seguinte. Assim, se é verdade que pela desobediência de um só homem, todos foram feitos pecadores, não é menos verdade que, de forma desproporcional, pela desobediência de um só homem, todos serão feitos justos. Romanos 5,19. Recebendo em abundância a graça de Deus e o dom outorgado em virtude de um só homem, Jesus Cristo, que transbordaram sobre todos. Romanos 5,15. Deus, em sua infinita bondade, nos salvou mediante o banho do novo nascimento e da nova renovação do Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, para que, justificados por sua graça, fôssemos em esperança herdeiros da vida eterna. Em seu amor, Deus quis nos fazer herdeiros da vida eterna. É a sua misericórdia e sua graça que se estende de geração em geração como Maria canta cheia de alegria. Olha que lindo. Então, o que passa de geração em geração não são os pecados, mas o que passa de geração em geração é o amor de Deus. Doravante, todas as gerações me proclamarão bem-aventurado. Que bonito, que bonito. Terminou muito bonito o documento. Foi. Eu escolhi esse documento porque, primeiro, eu achei muito bem redigido. Segundo, ele abordou a questão com a imparcialidade de quem investiga a temática em toda a Escritura, desde os primórdios, com aquela concepção mais antiga, depois superada, passando pelos profetas Jeremias e Ezequiel, chegando em... Sim, o livro de Jó foi abordado também. Depois os profetas, depois Nosso Senhor Jesus Cristo, o episódio do cego de nascença. Depois nós entramos também céu, inferno, purgatório, citamos o catecismo da Igreja Católica. Ou seja, o documento abordou, eu acho, que é um documento mais esclarecedor que na atualidade nós temos, que falou... Não é um documento longo, veja, não é um documento longo, tem poucos parágrafos, mas eu acho muito útil para você, né? Algumas premissas aqui eu achei tão bonitas e eu, de fato, cuidei de sublinhar. A única coisa que nós herdamos dos nossos pais é o pecado original. Se existem penas dos pecados, são dos pecados pessoais cometidos pela pessoa a partir da idade da descrição. Com o sacramento do batismo, o pecado original, que não é um ato, é um estado, que não ele é contraído no sentido de já nascemos com ele. Não foi algo que, um ato pessoal que passou como responsabilidade de alguém que já morreu. Contraído, não cometido. Contraído, não cometido, portanto, estado, não ato. Sacramento do batismo, sacramento da Eucaristia. Eu acho, Frei Gilson, que a gente já pode considerar concluída a questão. Somente acrescentando uma coisa. A abordagem de atos de pessoas que já morreram, com efeitos, com consequências, que passam de uma geração para outra, na ótica da psicologia, na ótica da psiquiatria, na ótica da psicanálise, na ótica da genética, na ótica da medicina, nós respeitamos a abordagem. Aqui nós não fizemos nenhuma abordagem, até porque não é o propósito. Nossa, aqui é a ciência teológica, aqui é a teologia. Até porque a categoria aqui é pecado. Pecado não é categoria genética, é? Não. Pecado não é categoria psicológica, é? Não. Culpa tudo bem, mas pecado não. Pecado é desobediência à lei de Deus. Então, pecado, Deus, são categorias de uma ciência, essa, teologia, correto? Sim. A abordagem aqui foi teológica. Então, a gente respeita a ciência, qualquer que seja ela, no sentido de procurar uma relação entre causa e efeito, entre realidades cometidas por pessoas que já faleceram e os seus descendentes. A abordagem filosófica é uma, mas filosofia não pode falar de pecado nem de Deus.
A abordagem psicanalítica, ou da psicanálise, é uma. A psicanálise não pode falar de pecado nem de Deus, porque essa não é a sua área. A genética tem uma abordagem. A abordagem, porém, da genética não pode comportar pecado nem Deus, porque isso não faz parte da ciência genética. E qualquer outra área que procure buscar dar o seu contributo, e nós respeitamos, e são contributos válidos na discussão do argumento. Porém, a abordagem teológica, esta, existe ou não uma relação entre os pecados cometidos pelos ancestrais e as consequências nas gerações como castigo de Deus? A resposta é não. Teologia católica. Para nós, respeitamos a teologia daquela denominação cristã não católica, etc. Abordagem católica. Um documento dos bispos da Espanha, abundantemente recheado de textos da Escritura, do Catecismo da Igreja Católica e também dos padres de igreja, porque parece que vimos aqui Santo Agostinho também, não é? Pois bem, então essa é a abordagem. Não existe cura intergeracional. Esse ensinamento contradiz a doutrina católica no seu inteiro, né? Sobretudo os últimos artigos do credo. Ressurreição da carne, vida eterna, ou seja, vimos a incompatibilidade com a doutrina da igreja sobre o sacramento do batismo, sobre o sacramento da Eucaristia, sobre o ensinamento do inferno, sobre o ensinamento do purgatório. E vimos também vários textos do Catecismo da Igreja Católica. Ficou muito claro, ficou muito claro. Para alguém que pode dizer assim, mas a Conferência Episcopal Espanhola não tem nada a ver com o Brasil, não tem nada a ver com o mundo inteiro. Mas o que me pareceu aqui é que não tem como desconsiderar um documento que foi embasado radicalmente na Bíblia, na tradição da Igreja, e que está com base muito sólida. Ou seja, sim, é pelos bispos da Espanha, mas que, como o senhor recebeu ele com muito respeito, porque lendo está totalmente adequado à doutrina católica. É correto dizer que o ensinamento dos bispos de uma parte do mundo, Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, da Espanha, da Inglaterra, da Itália, etc., não é magistério universal. Sim. Como o ensinamento dos papas e do Colégio Universal, e assim. É verdade, tudo bem. Mas é magistério autêntico, enquanto que a legislação da Igreja Católica, para ser magistério autêntico, um ensinamento de uma conferência episcopal, ele tem que ser aprovado em Assembleia Geral daqueles bispos reunidos por unanimidade ou aprovado com pelo menos 2/3 e com a aprovação de Roma, para ser magistério autêntico. Estritamente falando, não sei se esse documento, que é um documento da Comissão Episcopal para a Doutrina da Fé, provavelmente, não se trata de magistério autêntico no sentido estrito, deve ter sido, sem dúvida alguma, aprovado em Assembleia Geral da Conferência Nacional dos Bispos da Espanha. Em todo caso, é um ensinamento abalizado por uma razão simples, os argumentos. Exato. Aqui nós temos textos da Escritura, nós temos textos do Catecismo da Igreja Católica, nós temos textos do Magistério da Igreja, temos documentos dos Papas, temos o Concílio de Trento. Não, está tudo muito amarradinho. Perfeito. Da mesma forma que uma pessoa que pegasse um documento da conferência, uma pessoa na China, um católico da China que pegasse um documento da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, nos mesmos níveis, um documento da Comissão Episcopal para a Doutrina da Fé, ainda que não se enquadre sobre a batuta do magistério autêntico no sentido estrito, como exige São João Paulo II no documento Apóstolos Suos, que regula o poder de legislação das conferências episcopais, mas é um documento que merece todo o respeito. Eu considero um documento bastante apropriado, porque sério, metódico, com embasamento no Antigo Testamento, no Novo Testamento, na tradição da Igreja, no Catecismo, nos Papas.
Eu acho que a gente seguiu um roteiro bem seguro e dá para você guardar isso tranquilo na discussão, além desses vídeos, o próprio documento. É isto, minha gente. Estamos, então, finalizando este assunto sobre cura das gerações. Espero que você tenha aproveitado. Eu sei que isto, em cada ambiente, soa de um jeito e cada um vai recebendo de acordo com a sua realidade eclesial. Mas o que foi anunciado aqui foi uma verdade de uma doutrina católica. Então, ficamos felizes com isso. Muito obrigado, Dom José Falcão, por este empenho que o senhor teve de nos trazer tão sólido o documento. Eu quero aproveitar, porque teve no programa passado, eu usei o termo missa pedindo a cura e a libertação, e o Dom José fez um comentário sobre missa de cura e libertação. Então, Dom José, se não existe no missal romano, como o senhor leu no documento da Conferência dos Bispos da Espanha, não existe no missal romano uma missa de cura. Eu pergunto, é possível na Igreja Católica realizar orações de cura, inclusive nas igrejas? Ou seja, está proibido de nas igrejas católicas orar por cura? A, então, chamada Congregação para a Doutrina da Fé, hoje não se chama mais congregação, se chama dicastério, por vontade, por disposição de Papa Francisco, vamos chamar naquele tempo, Congregação para a Doutrina da Fé. No dia 14 de setembro, dia da exaltação da Santa Cruz, do ano 2000, o ano do jubileu, ela publicou um documento muito importante chamado Instrução sobre as orações para alcançar de Deus a cura. Vou repetir. Instrução sobre as orações para alcançar de Deus a cura. Na parte primeira, tem uma bonita reflexão teológica sobre a cura. No Antigo Testamento, no Novo Testamento, e também na patrística. Essa realidade sempre fez parte do ministério de Jesus. Sim. Sempre fez parte da ação da igreja após Pentecostes. Temos abundantes textos dos Atos e das cartas dos apóstolos e do Apocalipse, enfim, eles realizando curas. De sorte que é um elemento, uma categoria teológica obrigatória no catolicismo, você tratar da questão da cura. Então, a resposta é possível realizar orações de curas na Igreja Católica, também nas igrejas, inclusive nas igrejas. Ocorre que a igreja tem disposições, a igreja tem normas para harmonizar, defender, proteger, tutelar o direito dos fiéis, não só o direito dos fiéis que necessitam de cura, pedem a cura, mas também tutelar os eventuais dons de cura. Os dons de cura existem dentro da igreja. E Deus Todo-Poderoso pode conceder a uma determinada pessoa o dom da cura interior. Para outras pessoas, o dom da cura física. Para outra pessoa, a oração, o dom da libertação, pela oração. Para outras pessoas, outros dons. Lembra da teologia do apóstolo Paulo, na dom de milagres, dom de milagre, dom da ciência, profecia, de orar em línguas, de profecia, de interpretar as línguas, o dom da caridade, que é o maior de todos os dons. Santa Teresinha, descobri que a minha vocação é o amor. Os vários dons citados pelo apóstolo Paulo na sua belíssima reflexão, 1 Coríntios 12 e 13, também o 14 da 1 aos Coríntios. Sim, e a igreja publicou esse documento, que eu acho muito equilibrado, muito importante, eu diria necessário para que esse dom fosse reconhecido. Sim. E também protegido e devidamente exercido, sem os exageros, sem os excessos. E por isso, estamos a 7 minutos do final e ainda temos o segundo bloco, Frei Gilson. Mais uma pergunta que eu já lhe faço. Sim. Esse documento tem a ver com qualquer oração na igreja ou ele quer orientar sobre orações dentro da missa?
ou não? Ou... As duas coisas. As duas coisas. As duas coisas. A gente vai ver, o texto vai falar aqui de artigos que vão falar da Eucaristia e artigos que vão falar das orações de cura na igreja, fora da Eucaristia, e as orações de cura em quaisquer ambientes, né? Bem, podemos entrar nas disposições disciplinares? Podemos, claro. Pois bem. Então, é o Frei Gilson quem vai ler artigo por artigo, e eu só vou passar para o próximo quando ele disser entendi. Porque o papel dele é desentender e me provocar, etc. E só passamos quando ele diz, tá claro, vamos adiante. Artigo 1º. Todo fiel pode levar preces a Deus para alcançar a cura. Quando estas se fazem numa igreja ou em outro lugar sagrado, convém que seja um ministro ordenado a presidi-las. Convém, não é que é necessário, mas é conveniente. Isso não significa dizer que os leigos estão despreparados, que os leigos estão proibidos. Não. Ministro ordenado, diácono, padre ou bispo. A presidência dessa oração de cura é conveniente. Obviamente que com o livro litúrgico aprovado, paramentado, etc., no devido respeito às normas litúrgicas que contém, que estão precisas, prescritas no livro litúrgico. Sim. Está claro? Logo quando eu li, me veio a citação do Evangelho. Esses milagres acompanharão os que crerem, imporão as mãos sobre os enfermos. Marcos capítulo 16. Mas aí o senhor já deixou claro, não é que está, não é que os outros estão excluídos. Não. Convém. É conveniente. Artigo 1º passou? Vamos adiante? Sim. Artigo 2º, por favor. As orações de cura têm a qualificação de litúrgicas quando inseridas nos livros litúrgicos aprovados pela autoridade competente da Igreja. Caso contrário, são orações não litúrgicas. Perfeito. Eu me lembro, meu bispo, me ordenou o bispo Dom Fernando Iório Rodrigues, que Deus o tenha, Deus lhe conceda descanso eterno, o relacionamento dele com a renovação carismática católica lá em Alagoas era muito bom, muito bom. Aí ele, assim, só dizia para ele, por enquanto, eu não quero ninguém caindo no chão, ficando estatalado. Não quero isso, não. A igreja, não. O pessoal, depois não, depois não. Não proibiu muita coisa, não. Os excessos, os exageros. Sim. O problema são os exageros, né? Mas não proibiu orações de cura de forma alguma. Só proibiu isso, né? Dentro da igreja. Bem, então, essas orações, aqui é a nomenclatura. O que é uma oração litúrgica, oração de cura litúrgica? Tem um livro litúrgico aprovado pela competente autoridade. Ou a CNBB, ou o próprio bispo, dentro dos limites da sua competência, pode redigir na sua diocese um livro de oração litúrgica de cura, oração de cura litúrgica. Isto é, tem um rito aprovado. Certo. E as orações não litúrgicas, elas não estão proibidas. Só que não estão, digamos, quando elas acontecem, não é preciso você observar as rubricas prescritas nesse livro. Não é? Certo. Nesse caso, por exemplo, sei lá, eu particularmente não vejo nenhum sentido que oração de cura não litúrgica aconteça no presbitério. Presbitério é lugar de quê? Presbíteros. Não vai haver oração de cura naquela igreja, bem, realizem, não tem um livro litúrgico, mas oração litúrgica. Não litúrgica, de cura, não suba no presbitério. Mas isso é uma opinião minha. Porque eu não vejo sentido que uma oração não litúrgica, as pessoas que não estão revestidas de paramento vão para o presbitério, como se fosse uma celebração da missa ou alguma coisa assim. Mas isso é uma concepção de um bispo quadrado como eu, né? Eu sou quadrado. Ficou claro o artigo 2º? Sim. Vamos ao artigo 3º? Então, orações litúrgicas, as que estão nos livros litúrgicos. Aprovado, sim. E as orações não litúrgicas são orações espontâneas, okay. de uma pessoa, de um pregador, de um intercessor. Sim, num grupo de oração. Num grupo de oração. Então. Artigo 3º. As orações de cura litúrgicas celebram-se segundo o rito prescrito e com as vestes sagradas indicadas no... Ordem das bênçãos dos enfermos do ritual romano. Sim. As conferências episcopais, em conformidade
com quanto estabelecido nos... Prenotanda, isto é, no preâmbulo, nas premissas, podem fazer as adaptações do rito das bênçãos dos enfermos que considerarem pastoralmente oportunas ou eventualmente necessárias com prévia revisão da sé apostólica. A Conferência dos Bispos tem esse poder, ela pode elaborar, mandar para Roma, Roma aprova, etc. Isso das orações de cura litúrgicas. Litúrgicas, sim. Artigo 4º. O bispo diocesano tem o direito de emanar para a própria igreja particular normas sobre as ações litúrgicas de cura, conforme o cânon 838, inciso 4. Os bispos têm o poder de legislar naquilo que lhe compete para, digamos assim, proibir ou dispor que ao longo da celebração determinadas coisas aconteçam ou não aconteçam. Na minha diocese está proibido dançar na oração dos fiéis, ou no ofertório. O bispo pode fazer isso? Pode. Ele pode obrigar, ele pode obrigar aquilo que não esteja proibido pela legislação que está acima dele. Sim. Os livros litúrgicos aprovados pela sé apostólica, etc. Estamos a poucos segundos do primeiro bloco, é hora de Vossa Reverendíssima terminar, depois a gente continua. Nós vamos dar um breve intervalo. O programa de hoje está bom demais. Já vimos o documento da Conferência dos Bispos da Espanha. Agora estamos vendo um outro documento sobre orações de cura dentro da igreja. Então, um rápido intervalo e a gente já retorna. Estamos de volta ao programa Luz para os Meus Passos. Estamos meditando um documento maravilhoso sobre instruções sobre as orações para alcançar de Deus a cura. Dom José já começou a nos explicar no bloco anterior e vamos dar sequência. Dom José, nós paramos no artigo 4, no inciso 1. Eu proponho a leitura do parágrafo 2º. O parágrafo 1º, com o qual terminamos o primeiro bloco, dispõe que o bispo diocesano tem o direito de emanar normas para a sua igreja particular a respeito das celebrações litúrgicas de cura. Celebração litúrgica é aquela que é regida, regulada pelos livros litúrgicos aprovados ou pela Santa Sé. Parágrafo 2º. Os que estão encarregados de preparar ditas celebrações litúrgicas deverão ater-se a essas normas na realização das mesmas. Pronto, então quem prepara, vamos preparar um livro, tem que se ater às normas da Santa Sé em termos de liturgia, eventuais normas canônicas, enfim, não é redigir um texto ao seu bel prazer. Os livros têm que obedecer à legislação que está acima da autoridade. Parágrafo 3. A licença de realizar ditas celebrações tem de ser explícita, mesmo quando organizadas por bispos ou cardeais ou estes nelas participem. O bispo diocesano tem o direito de negar tal licença a qualquer bispo, sempre que houver uma razão justa e proporcionada. Ou seja, na diocese, o bispo é o legislador e ele tem a competência de negar até a outro bispo que essa oração... Até o cardeal ele pode... O bispo diocesano tem o direito a licença a qualquer bispo. Lógico, exclui-se o bispo de Roma e o cardeal é bispo. Até os cardeais, sem dúvida alguma, até os cardeais. Para artigo 5º. As orações de cura não litúrgicas realizam-se com modalidades diferentes das celebrações litúrgicas, tais como encontros de oração ou a leitura da Palavra de Deus, salva sempre a vigilância do ordinário do lugar em conformidade com o cânon 839, parágrafo 2. Bem, então, na igreja ou fora da igreja, essas orações não litúrgicas podem se realizar. Então, oração de cura, essa nomenclatura, ela é possível dentro da Igreja Católica. Oração de cura. Hoje vai ter o grupo de oração e vamos fazer uma oração de cura. Nenhum problema. Ok? Parágrafo 2º. Evite-se cuidadosamente confundir essas orações livres, não litúrgicas, com as celebrações litúrgicas propriamente ditas. Ou seja, se não é litúrgica, nada de paramento. Certo. Se não é litúrgica,
Qual é o sentido de você subir no presbitério? Um grupo de louvor, uma oração, se reúnam lá na igreja. Tem autorização do pároco, o bispo não proibiu, pelo contrário, permitiu. Realizem na igreja, mas que não tenha nenhuma aparência de oração litúrgica. Está claro? Avante. Parágrafo 3. É necessário, além disso, que na sua execução não se chegue, sobretudo por parte de quem as orienta, a formas parecidas com histerismo, a artificialidade, a teatralidade ou o sensacionalismo. Pronto. Evitando isso, transcorra normalmente. Então, meu saudoso bispo que me ordenou padre, está certo. Fulana, olha, não quero o povo caindo não na minha igreja. Histerismo, fica lá deitado e tal. Tremendo. Tremendo e assim, não quero essas coisas não. Você pode repousar no Espírito Santo de outra forma e tal, mas o relacionamento é muito bom com a renovação carismática, evitando essas realidades. Histerismo não, artificialidade não, teatralidade não, sensacionalismo não. Eu creio que a própria, vamos falar da renovação carismática, a própria renovação carismática é contra tudo isso, ou seja, histerismo, acredito, artificialidade, sim, teatralidade. Isso aqui não é obra do Espírito, perfeito, né? Não é obra do Espírito. Sim, então, sim. quando falamos isso, não estamos atacando porque a própria renovação é contra. Perfeito. Porque isso não é obra do Espírito, né? Sim. Seria obra da carne. Essas palavras aqui, sem dúvida alguma, são obra da carne. Artigo 6º. O uso de instrumentos de comunicação social, nomeadamente a televisão, durante as orações de cura, tanto litúrgicas como não litúrgicas, é submetido à vigilância do bispo diocesano em conformidade com o estabelecido no cânon 823 e com as normas emanadas pela Congregação para a Doutrina da Fé na instrução de 30 de março de 1992. Então, vai ter uma oração de cura, litúrgica ou não litúrgica. Veja, aqui não diz se é na igreja, dentro ou fora da igreja, o texto não diz. É uma oração de católicos, vai ser transmitida, o bispo tem o poder de vigilância. O bispo tanto pode proibir a transmissão, como pode dizer, olha, transmitam, mas evitem isso, aquilo, outro, estejam atentos a isso e aquilo outro. A vigilância do bispo. Sim. Vamos ao artigo 7º agora? É ele? E interessante, né, Dom Falcão, Dom José, no que diz respeito à televisão, essa televisão ela chega em todas as dioceses, mas a vigilância do bispo onde aquilo acontece, ou seja, o local onde eu estou gravando, né? Exatamente. O local, se ele está no território da diocese, o bispo tem jurisdição. Aquele território. Sim. Artigo 7. Sim. Mantendo-se em vigor, quanto acima disposto no artigo 13, salvas as funções para os doentes previstas nos livros litúrgicos, não devem inserir-se orações de cura, litúrgicas ou não litúrgicas, na celebração da Santíssima Eucaristia, dos sacramentos e da liturgia das horas. O texto é claro. Então, vocês evitem, atenção, inclusive os sacerdotes. Neste momento da missa, Jesus está curando, etc, etc. Isso é uma oração de cura. Coloque a mão aqui, ali, acolá. É proibido na celebração da Eucaristia. É proibido na celebração dos sacramentos. Não se pode inserir oração de cura, litúrgica ou não litúrgica, na celebração da Eucaristia e dos demais sacramentos e da liturgia das horas. Porque se acredita que a própria missa já é cura, porque o próprio sacramento... Também para evitar sensacionalismo, teatralidade, histerismo e assim por diante. Senhores padres, atentos para esse parágrafo. É proibido, a missa está sendo celebrada, é proibido fazer essa oração de cura, litúrgica ou não litúrgica, na celebração da Santíssima Eucaristia, dos sacramentos e da liturgia das horas.
Pegou claro. Está assustado? Não, não. Está bem, muito bem. Parágrafo segundo. Durante as celebrações que se refere ao artigo 1, é permitido inserir na oração universal ou dos fiéis intenções especiais de oração pela cura dos doentes, quando esta for nelas prevista. Para que Deus Todo-Poderoso cure os enfermos do hospital ou desta celebração, os que estão aqui presentes, rezemos ao Senhor. Ou, se o sacerdote pode introduzir, exortando as pessoas a fazerem a oração dos fiéis em silêncio, como me agrada muito. Nas missas que eu celebro, eu exorto as pessoas para que elevem a Deus em silêncio as suas orações. As orações dos fiéis podem ser lidas, podem ser pronunciadas em voz alta, mas também podem ser feitas em silêncio, sim. Parágrafo 2º, ok? Sim. Artigo 8º. O ministério do exorcismo deve ser exercido na estreita dependência do bispo diocesano e em conformidade com o cânon 1172, com a Carta da Congregação para a Doutrina da Fé de 29 de setembro de 1985 e com o ritual romano. Ministério do exorcismo. Só um presbítero designado pelo bispo ou o próprio bispo e seguindo o ritual do exorcismo, não é? Ministério do exorcismo. Então, se trata de alguém que tem o ofício de exorcista daquela diocese. Sim. Ministério do exorcismo. Parágrafo 2º. As orações de exorcismo contidas no ritual romano devem manter-se distintas das celebrações de cura, litúrgicas ou não litúrgicas. Perfeito. O livro do exorcismo, o exorcismo maior, porque o exorcismo menor, ele é previsto no próprio rito do batismo de crianças, renuncia a Satanás, as suas obras, as suas seduções, lembra disso? E o rito de iniciação cristã dos adultos. Tem o exorcismo menor, as invocações contra o poder das trevas, a renúncia a Satanás, etc., nas palavras previstas no próprio ritual. Isso é o exorcismo menor. E o exorcismo maior, não. Aí o exorcismo no sentido estrito, que tem o seu livro litúrgico aprovado, é não de forma alguma. As orações, elas podem se identificar, ou você incluir uma oração de cura no ritual dos exorcismos, ou o contrário também. São duas coisas distintas, não é? A oração de cura, ela é espontânea, e feitas com a própria, digamos, iniciativa das pessoas ali presentes. Já o ministério do exorcismo, ele está ali em nome da igreja, exercendo um ofício e desempenhando o papel, a função, o ofício de exorcista com o rito do exorcismo. Não confundir as coisas, não é? Bem, e jamais nada do ritual do exorcismo pode ser recitado no rito estrito mesmo do exorcismo, por um leigo ou por um diácono, porque o exorcismo é reservado aos bispos ou a um presbítero designado por eles. Sim? Avante. Parágrafo 3, não é? Isto. É absolutamente proibido inserir tais orações na celebração da Santa Missa, dos sacramentos e da liturgia das horas. Portanto, fazer da missa um momento para realizar o exorcismo. Não. Então, se houver alguma manifestação, tem várias alternativas para o celebrante, ou pedir para os fiéis levarem para um lugar oportuno e ficar rezando com a pessoa até que a missa termine para se tomar uma outra providência. Se ele não é exorcista, e só pode exercer se tiver autorização do bispo, se for designado pelo bispo, se o padre não é exorcista, tomar outra providência. Cuidar para que a celebração transcorra num clima de naturalidade, sem escândalo, sem o eventual sinal de possessão atrapalhe. Pedir a alguns fiéis, levar a pessoa para um lugar, ficar lá com ela rezando, até terminar a missa e ver que providência tomar. Ligar para o bispo, enfim, ou uma outra providência. Mas ritual do exorcismo, ainda que o celebrante seja exorcista, não pode iniciar o ritual do exorcismo durante a celebração da missa. Parece óbvio, não parece? Muito bem. E dos demais sacramentos também. Batismo, unção dos enfermos, sacramento da penitência, enfim, não. Nem da liturgia das horas, que é a oração oficial da igreja. Artigo 9.
Os que presidem as celebrações de cura, litúrgicas ou não litúrgicas, esforcem-se por manter na Assembleia um clima de serena devoção e atuem com a devida prudência quando se verificarem curas entre os presentes. Terminada a celebração, poderão recolher com simplicidade e precisão os eventuais testemunhos e submeterão o fato à autoridade eclesiástica competente. Perfeito. Então, celebração de cura, seja litúrgica ou não litúrgica, que tudo transcorra de forma bem serena, diante do Senhor, em clima de adoração, de louvor, de bendição, de ação de graças, os cantos bem recitados, a palavra de Deus proclamada, eventuais intervenções, uma pregação, enfim. E o que pode parecer uma cura, vamos terminar a celebração sem nenhum exagero, sem nenhum espalhafato, e glórias e louvores a Deus. Se na oração não litúrgica for previsto um momento de depoimento, de testemunho, que a pessoa dê com aquela serenidade, enfim. Ou seja, evitar estardalhaço, evitar teatro, evitar histeria, evitar sensacionalismo, evitar aquele clima de, enfim, que atrapalha verdadeiramente a condução da E que pode chamar a atenção mais para quem está rezando pela cura, como se ele fosse o curador, né? Chamar a atenção muito para o homem e tirar os olhos de Deus, que é o caso da missa, interessante, né? Interessante, sim. Mas veja, aqui não estamos tratando de missa. Estamos celebração de cura, não é a missa. Mas aqui fala litúrgica ou não litúrgica. Se é litúrgica, a responsabilidade de quem está conduzindo é maior, porque é um livro litúrgico aprovado. Então, tem normas litúrgicas que precisam ser observadas, que precisam ser cumpridas, que não podem ser desrespeitadas. Disse bem, bem lembrado. Sim. Sim, veja, e aqui para a igreja, para quem diz que a Igreja Católica não acredita em milagre, acredita sim. Se a pessoa realmente alcançou uma graça naquele momento ou antes, para a glória de Deus, divulgue, para a glória de Deus, faça isso chegar ao bispo diocesano. Se você crê que obteve uma graça mediante aquele santo ou aquela pessoa que está em processo de beatificação ou de santificação, dê o seu depoimento, escreva, coloque por escrito, faça o seu vídeo, enfim, divulgue para que isso se faça chegar até a autoridade competente, se for o caso a Santa Sé. Veja, alcancei uma graça mediante a intercessão do beato ou do servo de Deus, etc., né? E isso pode acontecer, Deus Todo-Poderoso pode conceder essa graça em qualquer momento, a qualquer momento e em qualquer lugar, em qualquer ambiente, em qualquer contexto, litúrgico ou não litúrgico. Sim, sem dúvida alguma. Veja, aqui a serenidade da igreja. Comunique o fato com simplicidade, com precisão, dê o seu testemunho, submeta, apresente isso à autoridade para que a autoridade faça chegar à Santa Sé, se for o caso, enfim. Mas o que eu vejo aqui também nas casas dos testemunhos é tomar o cuidado para não ser precipitado nos testemunhos, que às vezes precisa de uma comprovação médica. Ah, sim, né? Sem dúvida. Ele afirma que recebeu a graça, então vamos submeter isso ao crivo da ciência. Claro que tem curas que são evidentes. Eu já tive experiências sem dúvida, a pessoa não levantava o braço, de repente ela levanta, ela estava numa cadeira de rodas, de repente ela anda. Aham. É evidente, você não precisa nem de um médico para isso. Sim. Mas o que na Igreja Católica a gente deve evitar são os extremos. O extremo de achar que Deus não faz mais milagre nenhum e de que a Igreja Católica não é lugar de nenhum milagre, isso não é verdade. Deus pode curar por meio da Eucaristia, Deus pode curar por meio da palavra, Deus pode curar interior e exteriormente, espiritual e fisicamente, as pessoas, na hora que Ele quiser, no contexto que Ele quiser, porque Ele é Deus. Ele é Deus. E se utiliza de todos os instrumentos. Quem disse? Lucas, capítulo 6, versículo 19. Vamos ver como está a minha mente. Esse é o texto da minha infância, da minha adolescência, da minha catequista que já faleceu. O poder de cura da Eucaristia. Repare, nós católicos romanos temos essa possibilidade. Todo o povo procurava tocá-lo, pois saía dele uma força que os curava a todos. O momento da Eucaristia. Aqueles que dignamente se aproximam da comunhão para tocar
o corpo, sangue, alma e divindade de Jesus com a boca, com a língua. Quem é capaz de dizer, quem é o insano que ousaria dizer que a Eucaristia, esse momento, Deus está impedido de curar uma pessoa? Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e por toda a eternidade. Hebreus capítulo 13, versículo 8. Quem é você para dizer que Jesus, nosso Senhor e Salvador, não pode curar uma pessoa na hora da comunhão, ou pela graça da comunhão, após a comunhão, ou no contexto da missa, na hora do ato penitencial, ou na hora do glória, ou na hora da primeira leitura, do salmo, da segunda leitura, do evangelho, da homilia? Jesus não me deu o dom da cura física, pelo menos até agora. Eu sou humilde em dizer, não recebi esse dom. Mas Ele me deu o dom da cura interior, viu? Eu sou cheio de pecados, mas de vez em quando Ele se utiliza disso daqui, olha, de uma forma poderosa. E eu não sei do que isso daqui já foi capaz de fazer, do que isso daqui é capaz de fazer em plena homilia. Vossa Reverendíssima também. Os senhores sacerdotes também. O poder da cura interior, nós o recebemos pela ordenação presbiteral. Aqui está o poder, o principal poder. Até agora, Nosso Senhor não me disse, eu tenho poder de cura física, não. Nunca, 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 nunca. E reconheço, mas Ele dá esse dom, excepcionalmente para algumas pessoas. Mas o dom da cura interior, esse Ele me deu. Artigo 10. A intervenção da autoridade do bispo diocesano é obrigatória e necessária quando se verificarem abusos nas celebrações de cura, litúrgicas ou não litúrgicas, em caso de evidente escândalo para a comunidade dos fiéis ou quando houver grave inobservância das normas litúrgicas e disciplinares. A presença do pastor, a presença do vigilante, a presença daquele que tem a responsabilidade de cuidar, de zelar pela santidade do templo, pela pureza das normas litúrgicas, pela condução das celebrações, acompanhar. E, isso daqui aqui foi um exagero, foi gritaria demais, foi histeria demais. Aí o bispo chama, né, os seus filhos, vem cá, chama aqui a coordenação, vamos conversar. Olha, eu não quero isso, isso daqui seja feito mais dessa forma, vamos evitar isso daqui. Olha, exagero não, filhos. Filhos, não. Oração de cura não litúrgica, as portas da igreja estão abertas para vocês. Nada de histeria, nada de sensacionalismo, nada de abuso, nada de gritaria, etc. Se é uma celebração litúrgica, para aqueles que podem presidir, estão aqui as normas, aqui estão as rubricas, isso pode, isso não pode. Isso não deve ser feito, isso também não deve ser feito. Eu acho que esses artigos não têm nada de opressores, nem de repressores, não. É o equilíbrio da Mãe Igreja que zela, ao mesmo tempo, por uma realidade que é tão antiga quanto o cristianismo, cura, libertação. Os apóstolos, eles exerciam isso com uma discrição tão grande, tudo organizado, viu? Os apóstolos curavam as pessoas no meio da rua, sabia? Era isso que eu ia perguntar para o senhor. Como é que os apóstolos faziam? Pois bem, quando era no meio da rua, era uma coisa. Quando era no templo, era outra coisa. O ouro e prata não tenho, mas o que eu tenho eu te dou. Era na frente do templo, né? Foi na frente do templo. Pedro e João subiram para rezar e um esmolé estendeu a mão, esperando receber deles dinheiro. E aí eles dizem, olhe para nós. E ele olhou, esperando o dinheiro. Ouro e prata não tenho, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, levanta-te e anda. Mas também no meio da rua. Meu Deus do céu, agora tem que decorado. Atos capítulo 5, versículos de 14 a 15. Se eu errar, como já faltam 4 minutos, daqui eu já vou para o hospital de doido, porque já está chegando a minha hora. Mas esse eu decorei desde a minha primeira comunhão, Atos capítulo 5, versículos de 14 a 15. Veja como era tudo organizado. Os apóstolos passavam, e aí os enfermos, todo mundo queria ser curado por São Pedro. E o poder de São Pedro, que Jesus concedeu a São Pedro, era tão grande, que Jesus concedeu o poder à sombra de São Pedro. À sombra. São Pedro nem tocava neles.
São Pedro não fez nenhum gesto de imposição das mãos. Bastava a sombra de São Pedro para eles ficarem curados. Encontrou? Sim. Atos 5, eu não sei se do versículo 14 ou começamos do 13. Deixa eu ver aqui. Atos dos Apóstolos. Do 14 cada vez mais aumentava a multidão. Então vá. Cada vez mais aumentava a multidão dos homens e mulheres que acreditavam no Senhor. De maneira que traziam os doentes para as ruas e punham-nos em leitos e macas, a fim de que, quando Pedro passasse, ao menos a sua sombra cobrisse alguns deles. Olha que maravilha. Para quem diz que só Jesus cura, primeiro, está certo, só Ele cura. A heresia é você dizer, a blasfêmia é você dizer que só Jesus pessoalmente é que cura. Isso não. Jesus cura quem Ele quer, quando Ele quer, e da forma que Ele quer, e usando o instrumento que Ele quer. A Virgem Maria, o apóstolo Pedro e quem Ele quer. Sim. E ainda mais, tem o versículo 16. Também das cidades vizinhas de Jerusalém afluía muita gente, trazendo os enfermos e os atormentados por espíritos imundos, e todos eles eram curados. Todos eles eram curados. Os apóstolos não despediam ninguém sem a cura. Todos os que iam aos apóstolos eram curados. Era assim que os apóstolos curavam. Não podiam mais entrar no templo nesse contexto. Estamos aqui no capítulo 5. São Paulo ainda não tinha se convertido, né? Sim. Aí é São Pedro, os demais apóstolos, São João. A igreja está duramente perseguida. Até então eles entram no templo, mas depois vai chegar o momento em que eles não podem mais entrar no templo, porque já estão perseguidos. Então é no meio da rua mesmo. Pois bem, é isso. Ou seja, a cura, como o senhor deixou claro, a cura e a libertação fazem parte da Sagrada Escritura. E da vida atual da igreja e até o fim dos tempos. Sim, senhor. E o que a igreja, então, colocou neste documento é tentar trazer algo equilibrado. Regular, disciplinar para evitar excesso, para evitar abusos, para evitar histeria, para evitar esses espalhafatos que não condizem com a santidade do templo e com a dignidade, a pureza e a santidade do dom da cura, que continua a agir na igreja. Sim. Minha gente, terminamos mais um programa. Que programa abençoado. E aqui nós terminamos um bloco importantíssimo. Pecado original, terminamos. Cura geracional, terminamos. E acabamos entrando neste outro documento de cura e libertação, oração litúrgica e não litúrgica, e também concluímos. Semana que vem temos um novo assunto e você não pode perder. Eu tenho certeza que vai ajudar você a entender o Antigo Testamento, principalmente. Deus te abençoe. Nos encontramos na próxima semana. Vamos receber agora a bênção de Deus. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Amém.